Olá pessoal, nesse vídeo eu falarei sobre a síndrome dolorosa complexa regional, antigamente conhecida como distrofia simpático-reflexa, uma condição que pode ser muito grave, um quadro de dor que acontece fundamentalmente depois de cirurgias ortopédicas, seja de membros inferiores ou superiores, ou eventualmente após algum trauma, como torções ou fraturas. Mas antes eu gostaria de lembrar que esse canal fala sobre os principais diagnósticos e tratamentos relacionados a dores crônicas. Então, se você tem interesse sobre esse assunto, considere se inscrever no canal. E se você gostar dessas informações, curta e compartilhe esse vídeo, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. Essa doença foi descrita na Guerra de Secessão Americana por um médico chamado Silas Weir Mitchell e de lá para cá recebeu diversos nomes, como síndrome de dor pós-traumática, síndrome ombro-mão, algoneurodistropia, causalgia, simpatalgia, atrofia de Sudeck, distrofia simpático-reflexa. E depois de alguns congressos médicos, em especial um realizado em 1988 e outro em 1994, servindo então de base para o Comitê da Classificação de Dores Crônicas da IASP em 1994 e desde então a doença é chamada então de síndrome dolorosa complexa regional. E a doença caracteriza-se principalmente por um quadro de uma dor desproporcional àquele evento que a causou para aquele momento. Eu explico. Exemplo, o paciente tem uma fratura da mão ou do pé. Passa-se algumas semanas, já se esperava que aquilo estivesse cicatrizado e sem dor, e de fato a fratura estaria cicatrizada, mas o paciente continua com uma dor extremamente forte, não rara com dores ao simples toque na pele. Essa é a marca registrada da síndrome dolorosa complexa regional. É claro que para fazermos o diagnóstico, outros sintomas são muito importantes e eu vou comentar aqui na sequência. Então o diagnóstico ele é feito através das características clínicas. Primeiro, aquilo que eu citei anteriormente, um quadro de dor desproporcional àquele trauma, àquela cirurgia para aquele momento. Mas é preciso que o paciente tenha outros sintomas, pelo menos 3 nas seguintes 4 características que eu vou citar a seguir. Primeiro, na questão sensorial ou sensitiva, o paciente pode relatar um quadro de hiperalgesia. O que é isso? Uma dor mais importante, por exemplo, quando se pressiona aquele membro. Ou alodínia, que é o termo científico que nós utilizamos para uma dor ao simples toque na pele. Às vezes o paciente não tolera o toque de uma roupa, de uma toalha ou eventualmente nem o vento. Vasomotor, o que significa isso? Um relato de alteração na temperatura, na cor da pele naquela região. Então, por exemplo, se o paciente tem uma dor no braço, aquele braço pode estar mais quente ou mais frio, ou mais vermelho, ou mais arroxeado, ou mais branco do que o outro braço. Questão de sudorese, suor ou inchaço. Relato de edema, que é inchaço, ou alteração de suor naquele membro afetado. Ou a questão motora e trófica, que seria de pelos e unhas. Relato de alteração na mobilidade, disfunção motora, o paciente pode ficar inclusive com diminuição da mobilidade e alterações tróficas. Então nós temos aí fundamentalmente 3 estágios, né? O estágio 1, que seria inflamatório, é claro que isso pode variar de paciente para paciente, mas bem inflamado, com bastante inchaço, vermelho e perceba como as unhas crescem mais rápido. O estágio distrófico, onde esse inchaço acaba sendo um pouquinho mais difuso, e eventualmente um estágio mais tardio, que já tem uma atrofia do membro afetado. E por que eu falo que o diagnóstico ele é fundamentalmente clínico? É clínico porque não há nenhum exame complementar, nem de sangue, nem de imagem, como ressonância, cintilografia, que possa de fato bater o martelo que o paciente tenha a síndrome dolorosa complexa regional. Então não espere um exame que vem escrito no laudo, paciente com síndrome dolorosa complexa regional. Por que os exames são importantes? E alguns são mesmo, como eletroneuromiografia, que mede a condutividade elétrica dos nervos dos membros superiores ou inferiores, ressonâncias nucleares magnéticas, eventualmente cintilografia. Mas isso a gente pede até para excluir
outros problemas de saúde que podem confundir com síndrome dolorosa complexa regional. Exemplos: compressões de nervos periféricos ou nervos do braço e da perna. Nós chamamos isso então de encarceramentos nervosos. Isso pode causar dores parecidas, mas o tratamento é totalmente diferente. Fraturas que não se consolidaram ainda, com uma consolidação inadequada. Fraturas instáveis, nós dizemos, também podem causar esse tipo de dor e não é síndrome dolorosa. Ou eventualmente inflamações nos vasos sanguíneos, que nós chamamos de vasculites. Alguns exames de sangue podem ajudar a excluir esse tipo de problema. Mas voltando, não é possível fazer o diagnóstico única e exclusivamente com esse tipo de exame. Então é fundamental a história clínica, o exame físico e alguns exames para afastar outros problemas. Os eventos desencadeadores mais frequentes de distrofia ou de síndrome dolorosa complexa regional são as fraturas. 44% dos pacientes com síndrome dolorosa complexa regional têm o seu problema inicial com alguma fratura, eventualmente torções, entorses ou cirurgias ortopédicas eletivas ou de urgência após alguns traumas. Lesões de tendão também podem desencadear, mais raramente, eventualmente AVC, que são derrames, e tem pacientes que a gente não consegue identificar nenhum fator desencadeador. Com relação às cirurgias ortopédicas, a gente percebe, por exemplo, que as artroscopias de joelho podem gerar o problema, cirurgias para síndrome do túnel do carpo, até 5%, fraturas de tornozelo, aqui 13%, artroplastia de joelho, que é a prótese de joelho, em 0,8% até 13%, a depender da técnica, fratura de punho, cirurgias para Dupuytren, que é outro tipo de problema, e a média aí das cirurgias de 4,3% até 11%. Nós ainda, infelizmente, não sabemos qual é a causa da síndrome dolorosa complexa regional. A gente não sabe por que alguns pacientes evoluem com esse problema após um trauma e outros pacientes não. O que a gente sabe é que há alguns fatores de risco, ou seja, há pacientes que têm mais chances de desenvolver o problema. Alguns fatores que já são bem estabelecidos: altos níveis de dor depois de um trauma ou antes de uma cirurgia. Por isso que é importante controlar as dores do paciente o mais rápido possível. Pacientes do sexo feminino, em especial se já entraram na menopausa. Pacientes com disfunções do sistema nervoso simpático, que são aqueles nervinhos que carregam informações da temperatura que vai ter nos membros, do tanto de sangue que vai chegar nos membros. Pacientes que têm, então, imobilização prolongada também têm mais chance de ter o problema comparado com aqueles que têm uma mobilidade mais rápida. Alguns fatores que ainda são controversos: altos níveis de estresse ou ansiedade. O tratamento do paciente com síndrome dolorosa complexa regional, ele deve ser obrigatoriamente multidisciplinar. Não dá para tratar um paciente com esse tipo de problema sozinho. O médico não consegue fazer isso. Só o fisioterapeuta também não consegue fazer isso. É preciso uma equipe para cuidar desse paciente. Então a fisioterapia é extremamente importante. Eu não vou aqui ficar falando de técnicas de fisioterapia, porque tampouco essa é a minha especialidade. Mas eu quero citar para vocês que ela é mais desconhecida da população leiga, que é a terapia de espelhos. Nesse tratamento, o fisioterapeuta coloca um espelho e faz com que o paciente mexa aqui o braço sadio e olhe e interprete que está movimentando o braço doente, o braço com dor. E esse tratamento acaba enganando um pouco o cérebro com relação ao membro que está doendo, porque na verdade o que a gente sabe é que esse tipo de problema ele se originou principalmente por uma disfunção, uma desordem no sistema que percebe a dor, não só na região do membro afetado, mas até a região do cérebro. Então essa terapia ela visa corrigir esse tipo de problema. A psicoterapia também é um braço do tratamento extremamente importante. Há diversos estudos científicos já demonstrando o potencial da psicoterapia em reduzir os índices de dor
do paciente com síndrome dolorosa complexa regional. Isso não quer dizer que as dores venham da cabeça do paciente, não quer dizer que as dores sejam psicológicas, mas acontece que o controle do estresse e aprender a lidar com isso diminui a quantidade de algumas substâncias no corpo, chamadas então de noradrenalina, por exemplo, que podem aumentar a intensidade da dor. Resumindo, é muito importante que o paciente com síndrome dolorosa complexa regional faça uma boa psicoterapia. Obviamente que alguns medicamentos também devem ser utilizados. Não só analgésicos simples, como dipirona, eventualmente paracetamol, podem ajudar um pouco, mas também medicamentos da classe dos anticonvulsivantes. Então, os anticonvulsivantes, eles têm a propriedade de estabilizar neurônios que causam convulsão e também conseguem estabilizar neurônios que estão causando dores, entre aspas, neuropáticas. Alguns antidepressivos também conseguem aumentar substâncias analgésicas do nosso próprio organismo, por exemplo, a amitriptilina ou a duloxetina. Então, esses medicamentos também podem ser úteis para esse tipo de paciente. Outro medicamento interessante são medicamentos da classe dos bifosfonados. Essa medicação é aquela medicação utilizada para a osteoporose. E nós sabemos que em alguns pacientes com síndrome dolorosa complexa regional, acaba tendo algumas alterações no próprio osso daquele membro afetado. E o uso dessas medicações, seja via oral ou endovenosa, também pode ajudar no quadro doloroso. Quando os medicamentos, a fisioterapia e a psicoterapia não resolvem o problema a contento, ou seja, o paciente continua com muita dor, nós devemos então empregar técnicas intervencionistas para ajudar no controle da dor. Nós temos alguns tipos, eu vou citar aqui os principais, os mais efetivos. Um deles é o bloqueio então simpático, eu vou explicar o que é, e outro é então a neuromodulação, a estimulação medular ou a estimulação do gânglio da raiz dorsal. Os bloqueios simpáticos são procedimentos minimamente invasivos que não precisam de internação. Eles são obrigatoriamente feitos no centro cirúrgico, guiados então por raio-x digital ou eventualmente ultrassonografia, a depender do tipo. Normalmente o paciente recebe um sedativo para a realização desse tipo de procedimento. Quando o problema é no membro superior, braço, antebraço ou mão, nós podemos abordar os gânglios estrelados, que ficam aqui na região anterior do pescoço. Então, em um procedimento guiados pelo raio-x digital ou preferencialmente ou atualmente com ultrassonografia, nós localizamos esse gângliozinho ou um paciente sedado, fazemos um sedativo e guiamos uma agulha fininha ao redor do gânglio estrelado, injetando uma substância anestésica e anti-inflamatória. Em alguns pacientes nós podemos injetar uma substância neurolítica chamada fenol ou queimar esse nervinho aqui com radiofrequência. Outra possibilidade para quem tem dores relacionadas à síndrome dolorosa complexa regional no membro superior é abordar e fazer o bloqueio simpático torácico, que também é um bloqueio minimamente invasivo, usualmente guiados aí por raio-x digital. Quando o problema é no membro inferior, na perna, no pé, nós optamos então pelo bloqueio simpático lombar. A região do gânglio é diferente. O gânglio simpático lombar, como o próprio nome diz, eles ficam então na região lombar. E aqui também, em um procedimento guiados pelo raio-x digital, no centro cirúrgico, com o paciente sob sedação, como se fosse uma endoscopia, nós localizamos esses gangliozinhos aqui, que nada tem a ver com os nervos que movimentam a perna. Aqui o raio-x digital, nós então fazemos a anestesia na pele, localizamos esses gangliozinhos e guiamos algumas agulhas exatamente ao redor deles. Esse é um procedimento bastante preciso. E quando chegamos lá naquela região, aqui mostrando o raio-x digital da forma que a gente faz, nós injetamos uma substância anestésica anti-inflamatória, eventualmente nós injetamos uma substância neurolítica que destrói esse gangliozinho e algumas vezes fazemos uma lesão por radiofrequência. Inativamos esse gânglio
com um aparelho de radiofrequência. Em casos onde esses procedimentos não trazem o efeito desejado, nós então partimos para técnicas um pouco mais invasivas, chamadas então de técnicas de neuromodulação. Atualmente nós temos duas opções bastante interessantes para esse tipo de paciente. É então a estimulação medular e a estimulação do gânglio da raiz dorsal. Na estimulação medular, nós colocamos 2 eletrodos na região torácica e lombar, caso o problema seja nos membros inferiores, e na região cervical, caso o problema seja no membro superior. E nós ligamos esse eletrodo a um gerador que se assemelha a um marca-passo, que fica então debaixo da pele do paciente, emitindo impulsos elétricos específicos 24 horas por dia para inibir o processo doloroso. E por fim, eu trago aqui uma técnica um pouco mais recente, que é um pouco diferente, chamada então de estimulação do gânglio da raiz dorsal, que chegou no Brasil há mais ou menos 2 anos. Nessa técnica, ao invés de colocarmos o eletrodo atrás da medula, nós colocamos um eletrodo um pouco mais fino na saída do nervo, ao lado de uma estrutura do nervo chamada gânglio da raiz dorsal. E esse eletrodo também ele é conectado a um gerador, como se fosse um marca-passo, que fica debaixo da pele, emitindo impulsos elétricos como a técnica anterior.